Vamos então de verdadeiro ou falso. Candidato. E até a Monique citou Cajuru, Paulo meu amigo. Souza e tem uma explicação nesse verdadeiro ou falso e vocês vão dizer se é verdadeiro ou não falso essa afirmação. O trabalho de Vitor Pereira já pode ser considerado abaixo de Paulo Souza? Verdadeiro ou falso, Isqueirinha Vitor essa Sérgio produção. Rodrigues? Absolutamente falso. Absolutamente falso. Porque acho que o time do Paulo Souza era algo fora da realidade, era algo fora do comum por decisões dele. Talvez ele... Aí tem o seguinte, eu não tenho nada contra o Paulo Souza, nem a favor, e também não tenho nada contra o Vitor Pereira, nem a favor. Não estou aqui para defender nenhum outro, só estou fazendo a minha visão. Talvez o Paulo Souza tenha sido enganado, entre aspas, pela direção do Flamengo, do ponto que a direção chegou e falou, ó, carta branca pra você, você muda tudo que tem que mudar. E aí, acho que talvez, por que o do Paulo Souza é pior? Porque acho que faltou tato pra ele mudar. Faltou tato pra ele mudar, ele começou a mudar, botou o Everton Ribeiro na lateral esquerda, botou o Bruno Henrique pra não aparecer na área, enfim, quase matou a carreira do Felipe Luiz. Então ele fez um montão de coisa e que talvez escorado assim, eu tenho carta branca pra mudar, vou mudar tudo. E aí diz muito do que falou. Por que o trabalho do Vitor Pereira eu acho melhor ou menos pior que o do Paulo Souza? Porque pelo que falou o Formiga. O que o Vitor Pereira pensa de futebol é bem diferente do que o elenco do Flamengo entrega a ele. Mas ele pensa em alguma coisa, pelo menos. Ele pensa em um time estruturado, ele pensa em um time menos do improviso, menos capacidade. Ele quer um time muito mecânico. Podemos dizer assim, eu não tô aqui querendo trazer uma carga pejorativa à palavra mecânica, não, mas acho que os times do Vitor Pereira eram um pouco... Que é mais automatizado, né? Exatamente, eram muito automatizados. E o DNA desse elenco do Flamengo é tudo menos automatizado. É só você ver como foi com o Dorival. Né? O Dorival ali botou o losango para compensar, mas o Everton Ribeiro aparecia onde ele queria e tudo. A Arrascaeta aparecia onde ele queria. Então, assim, acho que o Vitor Pereira tá tendo uma adaptação de não falar, ó, tem que ser do meu jeito e tudo mais. Então, por isso, eu acho que o trabalho dele não está abaixo do Paulo Souza, e isso pode ser visto, inclusive, pela pontuação no Campeonato Carioca, né? Inclusive, que Sim. o Paulo Souza passou alguns apertos lá. Verdadeiro ou falso, Mauro Betting? O cabelo de Mauro Betting é melhor do que o cabelo de André Henning. Falso. O trabalho de Vitor Pereira já pode ser considerado abaixo de Paulo. Os dois são horrorosos. Os dois são horrorosos. Eu tô na linha mesmo do Vitor. Tá? Assim, até pela probabilidade do que realmente tinha sido conversado com o Paulo Souza, você pode fazer o que quiser, e ele não sabia bem o que fazer, sabia muito mal. Eu vou cobrar sempre desse elenco do Flamengo, porque por mais que ele estivesse errado, a mudança de desempenho, e até porque o Dorival Júnior falou, basicamente, o que ele fez? Foi conversar com os jogadores, dar um pouco mais de confiança, um outro ajuste tático para o time jogar brilhantemente. Eram os mesmos caras. Né? Eu não estou dizendo que eles derrubaram o Paulo Souza, mas o combo era horroroso. Era horroroso. Então, assim, o trabalho do Vitor Pereira é considerado abaixo, é falso. Os dois são muito ruins, mas muito ruins pelo nível de exigência e de qualidade do time. Caramba! Era um time que o Paulo Souza chegou, que havia perdido, sim, da maneira dolorida uma semifinal de Copa do Brasil, de maneira dolorida, mas igual para igual a final da Libertadores, mas não era para estar tão mal. E o Vitor chega no elenco campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, ainda que caindo de produção durante a temporada, mas é dever lembrar que o Flamengo, com as reservas, e reservas mesmo, quase chegou à liderança do Campeonato Brasileiro. Aí definhou, não foi, o Palmeiras foi muito bem e tal. Então, assim, é impressionante jogar tão pouco com tanta gente, ainda que as férias tenham sido longas, ainda que tenha tido já 3 enfrentamentos muito fortes que podia perder. Esse é um ponto que tem que ser dito também, Mauro. A gente aqui não vai... Os jogadores têm responsabilidade. Muito. Inclusive, isso foi muito falado lá na festa do Zico com várias pessoas. Né? Logicamente, a festa do Zico tinha um viés rubro-negro muito grande. Isso é verdade. Os jogadores sabiam que tinham no início da temporada um Mundial, além de outros, né? Do Supercopa e como menores, mas tinha. Os jogadores chegarem na forma que chegaram. É brincadeira também. E continuam. Então, assim, tem culpa da direção de ter dado 45 dias de férias, mas os próprios jogadores sabendo disso. Ah, mas aí nas férias pode fazer o que quiser. Ok, talvez. Eu quero ver o dia que eu chegar aqui. Eu
tirei um mês de férias, aí vou me representar aqui no de placa segunda-feira, eu chego aqui rouco, eu quero ver como é que o meu empregador vai falar. Ah, mas era minha férias, podia gritar, podia, mas segunda-feira você tem condição de entrar no ar? Não, então, porra, tá fazendo merda. Então, assim, isso tem que ser dito. A fase dos jogadores, a forma dos jogadores é risível, é risível. É horrível mesmo. Então afirmação falsa do Mauro, né? Porque o trabalho do Paulo Souza é horroroso e o do Vitor Pereira é muito ruim. Exatamente. Já diria o Gerson. E aí, Bruno Formiga, verdadeiro ou falso? Mas tem um ponto também que talvez, do lado do Vitor Pereira, seja um pouco mais agravante em relação ao Paulo Souza, na minha visão. Que é a primeira experiência do Paulo Souza no Brasil. O Vitor Pereira já está numa segunda temporada. Isso. Ele treinou um Corinthians, chegou a uma decisão contra esse próprio Flamengo, então estudou muito o próprio elenco do Flamengo para chegar aí, inclusive, e tomar essa decisão de não voltar a Portugal para assumir o Flamengo por conta desses títulos. Aí tem uma questão também nesse sentido, mas e aí, verdadeiro ou falso? Eu acho que é importante levar em consideração o seu ponto para dizer que se a pergunta fosse o trabalho do Vitor Pereira é mais decepcionante que o do Paulo Souza, eu concordo. Eu acho que se tinha mais expectativas em cima do trabalho do Vitor, até por ele estar mais próximo e ter feito um trabalho do termo de competitividade bom no Corinthians, ok, em termos de competitividade, ele levou o Corinthians a uma final de Libertadores, a uma final de Copa do Brasil, ele levou o Corinthians a um bom desempenho em termos de dentro do que era esperado no Campeonato Brasileiro e tal. Então, Libertadores passou lá no Bomboneira. Eu acho que o trabalho ele é bom. O do Paulo Souza era uma distância muito maior para o torcedor, a esmagadora maioria, acompanhar. Então era um trabalho de seleção, uma seleção que não está nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira prateleira europeia, então era diferente. Eu acho o trabalho do Vitor Pereira mais decepcionante, até porque ele pega um time campeão. Como lembrou o Mauro, o Paulo Souza não pega um time campeão. Ele pega, inclusive, um time, do ponto de vista anímico, abalado por uma perda de título que ficou tão perto e outras questões. Saída do Renato e tal. Mas eu acho que no campo, mesmo com tudo isso, o Flamengo de hoje, nem sei se por conta do Vitor Pereira, mas talvez mais por conta dos jogadores e tal. E do que ficou talvez de resquício do trabalho do Dorival? Ainda tem alguma coisa. O do Paulo Souza realmente era uma salada danada, assim, era muito laboratório e poucas ou quase nada do que o Paulo Souza fez funcionou. Eu acho que talvez a única coisa que o Paulo Souza tenha feito de positivo, eu acho que tem sido acho que a efetivação da moral no João Gomes, eu acho que isso... Do João Gomes, no Lázaro também, que acabou sendo vendido. Isso vai pra ele. O João Gomes, por exemplo, não jogava com o Renato, né? Por exemplo. O João Gomes na final da Libertadores de 21 estava na arquibancada, do lado da torcida. Também que, acho que isso é bom lembrar do Paulo Souza. O João Gomes e o Lázaro também. Algo que deve ser responsabilizado também o Vitor Pereira, o Paulo chega da Polônia para treinar no Brasil, né? O Vitor Pereira já estava desde março do ano passado e jogou 6 vezes contra o Flamengo. É o que eu destaquei. E até bem, né? Sobretudo o jogo de volta da Libertadores, as 2 partidas, sobretudo a final contra a Copa do Brasil. Ele jogou 6 vezes, quer dizer, estudou e vivenciou todo o Campeonato Brasileiro, mais Libertadores, mais Copa do Brasil. Quer dizer, o Vitor Pereira sabe muito bem o que tem pela frente nas mãos agora. E ele comprou a ideia do Flamengo, inclusive. Tanto é que quando ele chega, ele diz, eu estou vindo porque sei que posso ganhar muitos títulos. Claro, e a gente sabia que podia. Ainda pode, sei lá, não chama nada. Monique, agora eu quero saber de você, ainda pode, até ou porque, falso, né, Monique? Até porque não importa como começa. O importante é como termina. Mas enfim, vamos no meu caso... Não interessa o processo, no meu caso, até realmente, de fato, eu devia fazer isso já há muito tempo, eu tenho que trabalhar mais e falar menos. E aí, Monique, verdadeiro ou falso? Pra mim é falso também, porque, olha, é difícil encontrar alguma coisa pior do que o Paulo Souza fez no Flamengo. Acho que para chegar alguém e conseguir ser pior do que o Paulo Souza, essa pessoa tem que fazer um esforço muito grande. Em tudo, assim, sabe? Com todo respeito ao Paulo, que era um cara muito gentil, muito educado, tinha um trato muito bom com a gente no dia a dia, mas o Paulo não tinha nem o campo, nem o vestiário. Os jogadores não gostavam de trabalhar com ele, a relação era péssima, e dentro de campo é o que o BSR falou. O Everton Ribeiro foi jogar de lateral esquerdo, o Felipe Luiz teve a sua pior fase no Flamengo, a ponto de passar a impressão de que não tinha condições mais de jogar. Todo mundo caiu de rendimento. Tem vários absurdos. Tem aquela situação super mal conduzida com o Diego Alves, que ele relaciona e depois corta do jogo com o cara aquecendo no campo, sem o cara saber.
Tem o Pedro no que não banco na Supercopa. É isso. Na Supercopa o Pedro fica no banco e a gente sabe que o Pedro quase foi embora do Flamengo. Aquela polêmica toda com o Palmeiras negociando com o Pedro foi na gestão Paulo Souza. E aí depois que o Paulo Souza vai embora, o Pedro vira a chave e é convocado para a Copa do Mundo. Então, assim, é uma sequência de situações. Hoje eu acho que tem uma questão que pesa no combo Vitor Pereira, que é a questão do planejamento, o fato das férias longas, o Vitor só podia chegar em janeiro. Venda do João Gomes. Física, venda do João Gomes. Então, assim, tem um combo de ingredientes atrapalhando muito o trabalho dele, mas ele é um cara que tem um bom relacionamento com o grupo, que não tá fazendo nada de mirabolante, é claro, ele quer colocar a forma de jogo, as ideias dele, mas cada um tá na sua ali, sabe? Não tem, soube administrar super bem a questão do Vidal, que o Paulo não soube administrar, por exemplo, com o Diego Alves, e já estava tudo péssimo e ainda veio aquela crise com o Diego Alves, então acho que o Paulo tinha um problema sério de vestiário, tinha um problema de campo, e aí pegando todos os argumentos, já que eu fui a última, ele tem um ponto positivo de ter apostado no João Gomes, mas, por exemplo, ainda é um início, pouquíssimos jogos, mas o Vitor está apostando muito no Matheus Gonçalves e tem sido uma das melhores peças do Flamengo, que ninguém tinha usado o Matheus Gonçalves até aqui. Então, assim, é um início, mas só fazendo os contrapontos, e aí, com todo esse amarrado, para mim é muito falso. Acho que a era Paulo Souza, ela trouxe muitos prejuízos e poderia ter trazido prejuízos ainda piores, como, por exemplo, o Pedro indo embora do Flamengo por uma má gestão de vestiário, e era uma coisa assim, inacreditável. Falso também, E então, aí- para Munique, fechando. E aí, só os pra quatro. pontuar, o Pedro só não foi pro Flamengo Confirmação porque o falsa. Landim bateu o pé pro Palmeiras foi e o muito Landim bem. bateu o pau e falou: eu não vou vender, porque já muito bem. tava tudo encaminhado, inclusive a proposta era muito absurda, boa. muito grande. Era O Pedro 20, fala pra gente. era 25 milhões de euros, Somando o pacote- entre 20 e 25, mais Patrick de Paula, mais Gabriel Menino. Era Aquela esse o entrevista pacote. Caro pra exclusiva, caramba. O Pedro fala pra gente, eu pensei várias vezes em ir embora. Ele admite que pensou. Então, assim, para ser o combo do pior dos últimos tempos, só faltava o Pedro ter ido embora. Perfeito. Monique Danello, obrigado, viu, pela sua participação. Palmas para Monique, participando aqui do nosso De Placa, abrilhantando ainda mais essa discussão nessa vitória do Vasco contra o Flamengo. Até uma próxima, Monique. Obrigado, viu? Agora Valeu. ela vai malhar. Quarta-feira- Já malhou ou vai malhar ainda? Ah, não, já fui, Já ficou foi. cedo. Mas quarta-feira vale título, né? Da Taça Guanabara. O Flamengo precisa de um empate para ser campeão. Então tá aí chegando a quarta possibilidade de título, não é o grande título, mas sabe que se perder esse título, vai ser título, né? Vocês sabem que na quinta-feira o negócio vai estar quente se perder. Então quarta-feira tem mais aí nesse Fla-Flu. E o Flamengo joga pelo empate, né? Isso, joga pelo E empate. esse é um saco pelo momento, é o seguinte, você não pode celebrar no caso específico do Vitor Pereira se É. for campeão, mas se não for campeão, Se como não fosse for campeão do campeão, Mundial. o de Exato, Sola já tá vai- preparado. 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 Sacanagem, Obrigado, viu, mas é. Monique? Boa sequência de semana para você. Um forte abraço. Isso que é a sacanagem, né? Bom, não pode se- celebrar o título, mas se perder é o fim do mundo. Verdade. Não devia E ser falando nenhum em outro, né? título, a gente quer saber também, né? E também quem tá acompanhando aqui o nosso De Placa, Muito se o obrigado. Flamengo ainda é o favorito pro Campeonato Carioca. Porque tem Vasco e Fluminense que estão vivos na competição. O Vasco que ganhou muito bem diante do Flamengo, uma vitória importante. E aí, o Flamengo ainda é o favorito. Com essa vitória, o Vasco ganha uma força ainda maior. Claro. O Fluminense com o seu trabalho. E aí, Mauro Betting? Então, a gente esperava já o estadual do Rio com mais equilíbrio para essa temporada, exatamente pelo Vasco, exatamente pelo Botafogo e, sobretudo, pelo atual campeão Fluminense, né? E nesse aspecto tá muito legal, ainda com o Botafogo com esses problemas, e aquilo que a gente viu também contra o Sergipe, uma atuação pavorosa do Botafogo em todos os sentidos, né? Mas assim, eu acho que ainda estava mais entre Flamengo e Fluminense. O Flamengo continua sendo o maior favorito, mas não tão favorito como em outros anos. Até mesmo na temporada passada, quando o Fluminense merecidamente foi o campeão. Mas agora o Vasco está entrando, está pisando forte. Claro, como todos os estaduais é uma fase de classificação pontos corridos ou não tão corridos, mas meio que andados, né? Aí é mata-mata, cada um com os seus pormenores. É um regulamento mais perigoso, mas assim... É cada vez menos favorito o Flamengo. E tá entrando o Vasco nessa roda. Não acho o Botafogo, mas até com todo respeito ao Volta Redonda, grande campanha, evidentemente. Mas eu acho que Melhor ataque do campeonato. melhor ataque do campeonato. Quer dizer, não só a campanha muito boa, não só estaria classificado, como com um ataque bem legal. Assim, eu ainda vejo o Fluminense muito forte. Ainda o Flamengo mais, mas tá desse jeito, né, cara?